O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, hoje então, dia 3 de agosto, comecinho do mês de agosto, é mês vocacional. Nesse final de semana agora, porque nós celebramos amanhã o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele é o padroeiro dos padres, dos párocos. Então nós celebramos nesse final de semana a vocação sacerdotal. Final de semana que vem é dia dos pais e também dia dos diáconos. Então nós celebramos no final de semana que vem celebração da vocação familiar, por causa do dia dos pais, e da vocação dos diáconos. No outro final de semana é dia da vida religiosa, né, irmã Nadira? E vamos celebrar com a irmã Nadir, com todas as irmãs franciscanas de São José, com toda a comunidade religiosa, a vocação religiosa. E no último final de semana de agosto é dia dos leigos, vocação dos catequistas. Então é um mês todo vocacional, rezarmos por todas as vocações, sacerdotais, religiosas, leigas, também dos diáconos e da família. Cada vocação é uma vocação especial. E na missa de hoje, por ser o dia 4, por estar começando o mês de agosto, nós começamos então, como eu disse, bem no comecinho da missa, o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. A irmã entrou com esse banner, que é o banner do ano, o Ano Santo Jubilar de 2025, Peregrinos da Esperança, Esperança não decepciona, mas também da vocação e vocação sacerdotal. Por que a Igreja em Santa Catarina resolveu lançar esse projeto, Padres para a Igreja em Santa Catarina? Porque o nosso estado de Santa Catarina é um dos estados que mais cresce populacionalmente no Brasil. O nosso litoral, se você pegar o último censo, é o que mais cresceu populacionalmente. Nós recebemos muitas pessoas de vários outros estados do Brasil que vêm morar conosco, e também pessoas de outros países que estão vindo. E nós atraímos, então nós crescemos muito populacionalmente. E o que acontece? Os padres estão ficando velhinhos. Olha só para a minha cara, vê como eu estou acabadinho, velhinho, né? Os padres estão acabadinhos, velhinhos, idosos.
E os meninos jovens, aí o pessoal do grupo de jovens aí, está relutando, está dizendo, não, Deus está chamando, vai ser padre, vai ser padre. Eles estão dizendo, não, 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 e Deus chama, eles ficam dizendo não. Então a igreja pediu, vamos pedir, vamos rezar, para pedir padres, pedir vocação sacerdotal. Senão, daqui a uns dias vai ter igreja sem padre, como lá no sertão onde eu morei, fiz missões no sertão por 5 anos, antes de eu chegar lá, o padre só ia uma vez no ano lá, gente, no dia do padroeiro. No dia do padroeiro, o padre ia, fazia missa, fazia os casamentos, os batizados, as crismas, as primeiras comunhões, tudo, e o povo sabia que só no ano que vem, no dia do padroeiro, o padre ia voltar. Nós não podemos deixar chegar assim, aqui na nossa região, né? Então vocês têm que fazer um monte de filhinho, colocar um monte de filhinho no seminário para ele ser padre. Vamos trabalhar aí, vamos dar padre para a igreja, né? E essa é a nossa missão, a nossa vocação. Vamos rezar aí, aqui na nossa paróquia, graças a Deus, a gente já está bastante atuante nisso. Toda missa, antes de começar, a gente reza a dezena do terço mariano, pedindo vocações, e no meio da missa, depois das preces, rezamos aquela oração vocacional do Papa Paulo VI, pedindo vocações. Vamos continuar firmes, né? Hoje a gente rezou o Santo Terço vocacional antes da missa, e vamos pedir, porque a palavra diz, pedi e recebereis, buscai e achareis. Então vamos pedir padre para a igreja. E vão pedir para essa molecada aí tirar a cera do ouvido, porque Deus está chamando e eles não estão querendo escutar, os danadinhos. Se eles soubessem como é maravilhosa a vida de padre, cara, meu Deus do céu, uma vida sensacional, vida de bênçãos, de correria, mas de bênçãos, né? A gente não tem muito sossego, mas é bênção, bênção sobre bênção. Não. Veio aqui, mas deixa guardado no coração. Quase saiu. Filhos queridos, 18º domingo do tempo comum, tem uma palavra que permeia toda a liturgia de hoje. No texto do Evangelho de Lucas, Deus fala, o Senhor Jesus conta antes dele contar a parábola, ele diz uma coisa, ele fala uma palavrinha que aparece bem poucas vezes na Sagrada Escritura. Ele diz, atenção. Olha, Jesus dizendo, atenção. Ele chama atenção do quê? Atenção contra todo tipo de ganância. Melhor igreja, está todo mundo atento. Atenção contra todo tipo de ganância. É o que vai permear a liturgia de hoje. A primeira leitura do livro do Eclesiastes. Eclesiastes aparece na nossa Bíblia com esse nome Eclesiastes. Em algumas tradições aparece como Coelete. O livro Eclesiastes ou Coelete. Coelete significa o pregador, aquele que prega a palavra do púlpito, aquele que fala para a igreja. E o Coelete, o Eclesiastes, o pregador, está alertando também contra a ganância. E está falando da avareza. O padre vai ler para não ficar nenhuma dúvida, né? É a primeira leitura que nós lemos hoje, do livro do Eclesiastes ou do Coelete, no capítulo 1, diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, aí vai estabelecer um exemplo de vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência e competência e sucesso, ao fim de sua vida, quando o Senhor o chama, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a um outro, quem nada colaborou. E quando o Senhor Jesus, no texto do Evangelho, vai fortalecer isso, ele está no meio de uma multidão, e aí se apresenta diante dele um homem, e esse homem diz para ele assim, Jesus, manda que o meu irmão divida comigo a herança. Jesus fica quietinho, porque o que Jesus percebeu? Quando o irmão chegou para Jesus, pede para o meu irmão dividir a herança, o que está rolando ali naquela família? Uma briga danada por causa de herança. Os irmãos já estão se matando, um já quer esgoelar o outro, e ainda vão envolver Jesus na trama. Jesus diz, quem me colocou como juiz de vocês? E aí ele fala, cuidado, atenção, contra todo tipo de ganância. Então, filhos, Jesus vai contar uma parábola, e na parábola que Jesus conta, ele diz, a terra de um homem muito rico, isso é muito importante, a terra de um homem muito rico teve uma grande colheita naquele ano,
E o dono dessa terra ficou pensando: e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar essa colheita toda, os meus celeiros já estão cheios, não vai caber tudo isso. Deus abençoou esse homem. Primeiro abençoou porque ele já era um homem rico, já era abençoado por Deus. Agora Deus o abençoou com uma grande colheita. O que você acha no seu coração que Deus esperava desse homem quando Deus o abençoou com essa grande colheita? Que ele fizesse o que com essa colheita maravilhosa que ele recebeu de Deus? Que ele socializasse, que ele partilhasse. Ele tinha celeiros, tudo bem, ajunte nos teus celeiros, para que tu vendas, para que tu fiques mais rico ainda, mas o excedente, aquilo que Deus te acumulou de bênçãos, Deus esperava que ele partilhasse com os empregados dele, que colaboraram com ele para que ele tivesse aquele sucesso, com a vizinhança, que talvez nem todos os vizinhos deles fossem tão abençoados quanto ele. Só que ao invés disso, o que aquele homem tramou? Já sei o que vou fazer, vou derrubar os celeiros que eu tenho, construir celeiros maiores, e aí sim, vou guardar lá os meus trigos, junto com os meus bens, e daí eu vou dizer, olha o que ele falou, eu vou dizer: agora sim, descansa, come, bebe e aproveita. Do que Jesus chamou esse homem? Louco. Hoje mesmo pedirei a tua vida de volta. Para quem vai ficar o que tu acumulaste? Veja, filhos queridos do meu coração, não vamos ficar assim, naquela leitura simplista, né? Naquele arrazoado, de achar que o rico não tem vez no céu. Não tem vez no céu o avarento, o muquirana, o mão de fome. Esse não tem vez. O rico que sabe partilhar. Veja, Deus não tem. A primeira leitura do Coelete, do Eclesiastes, diz que se o homem trabalha com sucesso, com inteligência, com sabedoria, usufrua dos seus bens. Veja o que diz esse homem que já era rico. Ele já era rico. Ele diz, depois de receber essa colheita, depois de tramar, construir os maiores celeiros, ele diz: agora aproveita, agora descansa. Mas ele já era rico, ele já podia aproveitar, ele já podia descansar, ele já podia usufruir da sua riqueza, dos bens que ele tinha. Veja, filhos, muitas vezes a ganância dentro do nosso coração é tanta, nós nos tornamos tão mesquinhos, tão mãozinha de fome, mãozinha de vaca que diz, né? Mãozinha fechada. A gente é capaz de atravessar aqui da Bahia Sul, Bahia Norte, sair daqui e não molhar a farinha num punhadinho que está na mão da gente, de tão mão de vaca que nós somos. Às vezes a gente tem bênçãos que Deus nos deu, e às vezes sem um propósito a gente fica simplesmente tramando para guardar, para juntar. Veja, às vezes nós temos do nosso lado pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam, e às vezes a gente recusa um bem, uma bênção para uma pessoa que a gente pode abençoar. Se Deus te abençoou com bens materiais, Ele está te abençoando com bens materiais para que você seja também um abençoador. Ele te abençoa com a bênção dos bens para que você abençoe outros com os bens que você pode partilhar. Ele não te abençoa para que você acumule. Você lembra quando o povo de Deus está passando no deserto, sente fome, vai clamar, Moisés intercede e Deus derrama sobre eles o maná do deserto, pão do céu. Você lembra da instrução que Deus deu? Todos os dias eu descerei do céu o maná do deserto. O povo vai sair e vai recolher a comida. Era para recolher a comida por quantos dias? Somente para aquele dia. Não era uma bênção que Deus estava dando, o maná do deserto era bênção, mas é bênção para cada dia. O Senhor te abençoou com bens materiais, te deu inteligência para que você pudesse se dar bem na vida, ter dignidade. Ele te abençoou. Agora Ele espera que você seja também um abençoador. Falo aqui de bens materiais, por quê? Porque o dinheiro é esse metal terrível que a Sagrada Escritura fala. O ídolo de metal fundido é a moeda, é colocar a moeda no lugar de Deus. E as pessoas fazem coisas terríveis por causa da moeda, matam por causa da moeda, famílias se separam por causa da moeda, por herança, como diz o texto do Evangelho, por causa de dinheiro. E às vezes nós deixamos de abençoar alguém que caminha conosco, porque a gente quer segurar, quer ter na mão mais dinheiro. Louco! Hoje mesmo pedirei a tua vida de volta. Para quem vai ficar o que você acumulou? Você não usufruiu. Na missa da manhã eu contei uma historinha que aconteceu na minha casa, com a minha vovó. Eu chamava ela de Dindinha,
Ave Maria, a Dindinha. A Dindinha, quando casou, no ano de 1812, a Dindinha ganhou de casamento um jogo de louças. Era xícaras de porcelana, com um fiozinho de ouro ao redor. E ela guardou na cristaleira dela, para usar numa ocasião especial. Quando ela morreu, nós fomos lá e abrimos a cristaleira e vimos aquele jogo de louça, que nunca foi usado. Qual que é a ocasião especial, filho, para você usar os bens que Deus te deu? É agora. É agora, filho. Se você tem, usufrua com sabedoria. A palavra não está pedindo para você desperdiçar, rasgar dinheiro. Ela está pedindo, você está sendo abençoado, viva essa bênção, partilhe essa bênção. O Senhor esperava, ao abençoar esse homem com essa colheita maravilhosa, que ele partilhasse, que ele fizesse o bem. Veja, enquanto você tem lucidez, tem sabedoria, faça bom uso daquilo que você tem, daquilo que você trabalhou para conquistar. Faça o bem para outras pessoas. Num outro texto do Evangelho, o Senhor elogia um administrador porque ele usou dos seus bens para fazer amigos no céu, pessoas que vão interceder por ele. Colabore com quem às vezes te pede, ajude uma pessoa que talvez possa estar precisando, se você pode. Claro, se você está juntando dinheiro para um propósito, por exemplo, nós estamos juntando dinheiro para reformar o salão paroquial, estamos juntando dinheiro para reformar o centro pastoral, temos um propósito, não é juntar por avareza, para ter dinheiro no caixa da igreja. Estamos juntando porque temos que fazer uma reforma. O prédio foi construído, nunca passou por uma manutenção. O salão paroquial precisa de manutenção. Aí a gente é obrigado a juntar um dinheirinho. Talvez lá na sua casa, a sua cozinha esteja caindo. O teto da tua casa pode estar caindo, pode estar chovendo em cima da tua cama. Aí tu vai juntar um dinheirinho para arrumar isso. Mas juntar dinheiro só para dizer assim, eu estou com 100 milhões na poupança. E aí a tua esposa pede, o amor, hoje eu não estava com vontade de cozinhar. Cozinha sim, porque nós temos que guardar dinheiro. Leva eu ali no dog do peru, amor. Não tem nada de dog do peru. Não tem nada de dog do peru. Vai, faz um macarrão aí. Cozinha um miojo. Às vezes as pessoas ficam andando com a meia furada e tem dinheiro na poupança para comprar uma meia nova. Filhos. E aí a vida é muito rápida. Se você olhar para os nossos irmãos aqui que tem o cabelinho um pouquinho mais branquinho, perguntar para eles, demorou a sua vida para passar? Vai dizer assim, passou assim, é num já que passa. E às vezes a gente tem um dinheirinho lá, que a gente pode usufruir. Vamos deixar, não é, veja, tem que ter sensatez. Não é para rasgar dinheiro, para tacar fogo em dinheiro. Se for para tacar fogo em dinheiro, traz para nós também, que nós também queremos. Se você for queimar, traz para nós. Mas é para fazer bom uso. Não pode colocar o dinheiro no lugar de Deus. Veja, filhos, às vezes para esse Deus falso, que é esse Deus de metal fundido, Deus moeda, nós fazemos sacrifícios terríveis. Tem pessoas que sacrificam seu final de semana. Já trabalhou a semana toda, já juntou um dinheirinho, não está precisando para nenhuma urgência, mas para acumular, vai e trabalha final de semana. Sacrifica ao Deus dinheiro a sua saúde, sacrifica ao Deus dinheiro a sua família, deixa de estar com a família, deixa de usufruir. Veja, filho, cuidado, atenção a todo tipo de avareza, atenção a todo tipo de ganância. Toma cuidado, a palavra de Deus diz, São Paulo confirma, e daí o padre termina, que o padre fala demais, né? Depois bota lá naquela caixinha, outro dia tirei o papelzinho da caixinha lá, o padre fala muito, na caixinha de sugestão. É bom porque ninguém precisa botar o nome, né? Daí o pessoal tem coragem de dizer, esse padre fala demais, tá bom. Olha o que o Paulo diz aqui, mas como é que eu não consigo ir para casa dormir e pensar assim, eu não falei da segunda leitura, não vou dormir. Amanhã eu vou acordar e vou dizer assim, meu Deus, eu não falei da segunda leitura, não dá, não consigo. O que Paulo diz aqui, filhos? Segunda leitura de Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, e eu e você ressuscitamos com Cristo pelo santo batismo. Cristo nos deu uma vida nova no batismo. Então, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. E se ressuscitastes com Cristo, o homem velho já não existe mais, portanto fazei morrer o que em vós pertence à terra. E aí o Paulo dá uma listinha do que em nós pertence à terra e que temos que fazer morrer. Por quê? Sai da terra, deixamos na terra. O que é do céu, levamos para o céu.
mas o da terra fica na terra. E Paulo dá a listinha: portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidades, impureza, paixões enganadoras, maus desejos, cobiça, que é a idolatria, os falsos deuses, o deus metal, não mintais uns aos outros. São essas coisas que pertencem à terra. Isso nós deixamos à terra. Quando levam para Jesus uma moeda e perguntam se deviam pagar imposto, o que é que Jesus diz? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César, a terra o que é da terra. Outro dia numa missa aqui eu contei aquela historinha do grande Alexandre, o Alexandre o Grande. Não confunda os Alexandre, não confunda os Alexandre. É o Alexandre o Grande, o imperador de séculos passados. Conquistou muitos impérios. Na época dele, ele era o homem mais poderoso da terra. E antes dele morrer, ele convocou os súditos dele e deu as orientações para como que ele gostaria que fossem os funerais dele. Sabe dessa história? Ele falou para os seus súditos: os meus funerais eu quero que seja assim. Quando eu morrer, me coloquem no caixão. Eu quero que o meu caixão seja conduzido pelas ruas do reino, pelos melhores médicos do reino. Os médicos é que vão carregar o meu caixão. E eu quero que pelas ruas onde os médicos levarem meu caixão, levem também os meus tesouros, as minhas moedas, as minhas pratas, as minhas joias, e vão colocando pelo caminho as minhas joias todas. E quero que eu seja colocado no caixão com as mãos do lado de fora. Quero que as minhas mãos fiquem de fora do caixão. Aí todo mundo pensou: o Alexandre enlouqueceu. Ó grande rei, ficasse doido o grande rei. Por que queres que o teu caixão seja conduzido pelos médicos, pelos melhores médicos do reino? Aí o grande rei disse: para que todos os súditos saibam que quando Deus chama, não adianta ter os melhores médicos. Podemos tê-los, mas se for da vontade de Deus, é a hora de Deus. Então, mesmo que os melhores médicos estejam ao meu dispor, Deus chamou, é a minha hora. Não adianta ter os melhores médicos. Ó grande rei, porque queres que os teus tesouros sejam colocados pelo caminho, para que todos vejam que de nada valeu, de nada adiantou ter acumulado essas joias todas, esses ouros todos. Eu estou indo e os meus ouros, os meus tesouros estão ficando pelo caminho. Quem quiser ajuntar, que ajunte. Eu poderia ter feito boas ações com eles, ter partilhado de forma consciente, ajudado quem precisasse, mas eu quis acumular e agora não me servem de nada, vão ficar pelo caminho. Quem quiser ajuntar, que ajunte. Ó grande rei, e por que queres ser sepultado no caixão, posto no caixão com as mãos de fora do caixão? Para que todos vejam que a gente veio para este mundo de mãos vazias e vai embora deste mundo de mãos vazias. Então, filhos, alguém já disse, nós viemos para este mundo sem nada, vamos embora deste mundo sem nada. Temos que tomar muito cuidado para não desperdiçarmos o tempo que temos nesse mundo, brigando por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não vamos levar, e desperdiçando as bênçãos que Deus nos dá. Uma bênção, filho, como a gente poder sair de casa num domingo à noite, vir celebrar a Eucaristia com pessoas que a gente ama, depois sair daqui, passar ali, tomar um cafezinho, comer um X calota. Não é bom, gente? Contar uma historinha, conversar um pouquinho. Gente, é usufruir. Essa pessoa que você está com você hoje aqui, ó, é a pessoa que faz parte da tua vida, que você ama, que é importante para você. Por que ficar fechando a mão, se você pode abrir o coração e viver essa graça? Atenção, é o que diz a palavra do Senhor hoje. Atenção contra todo tipo de avareza. Atenção, vive essa graça. O tempo oportuno para você experimentar essa bênção é agora. E quantas vezes, né, filhos, por causa do Deus dinheiro, esse Deus maldito dos infernos, o Deus do metal fundido, a gente briga, fica de cara amarrada, às vezes chega a ameaçar por causa de dinheiro. Separa. Na Bíblia, palavra de Deus, são dois irmãos brigando por causa de herança. Quanta coisa triste já aconteceu. E aí a gente deixa de viver. Cuidado.
contra todo tipo de ganância. Filhos queridos do meu coração, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.